Existe uma máfia no mercado financeiro. Uma máfia que promete sonhos e entrega pesadelos. E os relatos não param de pipocar. Segunda vez que contratam um produto e o resultado é bem diferente. Propaganda enganosa e falta de suporte. Desempenho ineficaz. Propaganda enganosa e vício oculto. Fui atraído por uma campanha publicitária massiva e enganosa. Propaganda enganosa, fiquei no prejuízo. Propaganda enganosa e prejuízo financeiro. Mas isso não é novidade. Há muitos anos as pessoas denunciam que, por um lado, as carteiras recomendadas propagadas pelas empresas valorizam, mas as suas carteiras pessoais não saem do lugar. Por que isso acontece, afinal? Eu trabalho há 5 anos no mercado financeiro e passei por corretoras, assessorias e empresas que vendiam cursos, mentorias e carteiras recomendadas. Existe um pessoal que realmente faz um trabalho bom e sério e tem boas carteiras. Mas mesmo assim, os seus clientes muitas vezes não ganham dinheiro. Vamos entender por que isso acontece e qual o modelo que vai substituir de vez as carteiras recomendadas, na minha opinião. Muito prazer, eu me chamo Matheus Savvaris, sócio e cofundador da Target, uma consultoria cripto que ajuda centenas de pessoas a ganhar milhões de reais investindo em criptoativos. Sem promessa de retorno, sem ficar com dinheiro de ninguém, sem vender nenhum curso e adivinha? Sem vender carteira recomendada. Então, se é isso que você está interessado, já se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma atualização. Afinal, por que o modelo de carteira recomendada deixa tantas pessoas frustradas? Eu faço aqui uma analogia. Imagine que você está andando na rua procurando um lugar para cortar o seu cabelo e você encontra um salão que só tem um tipo de corte de cabelo. E ele faz isso para todo mundo que entra ali. No mínimo você experimenta, vê que aquele corte não ficou bom e procura outro salão. Você caminha umas quadras e finalmente acha um salão diferente que em vez de um corte de cabelo só, ele tem 10 cortes de cabelo. Opa, já melhorou um pouquinho, né? Você vai ali, escolhe mais ou menos um parecido com o que você quer, experimenta e avalia se aquilo ali fica bom para você ou não. Mas aí você caminha mais um pouco e encontrei agora um salão diferente. Ele não tem um corte padrão. Na verdade, a pessoa que corta o cabelo, ela avalia o formato da minha cabeça, vê o meu tipo de cabelo, vê o resultado que eu quero ter, qual a imagem que eu quero passar e pensa ali no corte ideal para a minha necessidade. Não precisa ser um gênio para adivinhar que esse último salão vai entregar o resultado que você deseja, ou pelo menos vai entregar com uma performance muito melhor do que os outros salões. Com carteiras recomendadas, é o mesmo princípio. Primeiro que elas não são feitas para cada pessoa que está entrando em um determinado momento do mercado, que tem uma tolerância específica, volatilidade, tem um objetivo diferente. Carteira recomendada, por padrão, ela é generalizada, é um padrão para milhares de pessoas. Então a carteira ela pode ter um track record maravilhoso, um resultado incrível nos últimos 5 anos, mas nada garante que ela vai continuar tendo esses resultados para os próximos 5 anos. Ou ela pode ser excelente para quem tem tolerância ao risco, mas pode ser um pesadelo e acabar com a tranquilidade de quem não tem a tolerância ao risco. Por isso, as carteiras recomendadas, em geral, elas não servem para quem tem pouco tempo para se instruir sobre o mercado ou tem pouca experiência para saber adequar aquele portfólio padrão à sua própria realidade. E esse, querendo ou não, é o caso da maior parte das pessoas. As pessoas têm que focar na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida. E a parte financeira de investimentos demanda um tempo desgraçado para você se especializar, que as pessoas não têm. E não tem que focar nisso, tem que focar em gerar resultado naquela área que ela tem expertise. No fundo é isso. E outra coisa, vamos lá. Se carteira recomendada fosse um produto bom, as corretoras não dariam isso de graça. Já parou para pensar? Aquilo que vem de graça, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que não é aquilo ali que vai te fazer uma grande diferença para o seu patrimônio. Senão ela custaria muito caro. E a prática do mercado financeiro é terrível, né? Ele monta uma carteira recomendada generalizada, as pessoas vão lá e utilizam, achando que é a melhor coisa que a corretora tem para oferecer. Se a carteira vai bem, a corretora faz um monte de campanha de marketing e anuncia para todo mundo. Se vai mal, tira do mercado, esconde e não deixa ninguém ver. Infelizmente esse é o padrão que o mercado financeiro atua. E é por isso que eu acho uma palhaçada divulgar que, olha, nossa carteira recomendada atingiu 1000% de rentabilidade, ganhou tanto por cento do CDI, olha que maravilha. Porque isso aqui nem de longe reflete o resultado real que os seus clientes estão tendo. Uma carteira recomendada é uma carteira, um cliente investindo é uma coisa totalmente diferente. E no fim, é isso que importa, é se o meu cliente está tendo resultado ou não. Por isso que aqui na Target nós jamais divulgamos, né, apesar de ter uma performance muito boa no nosso portfólio, nós jamais divulgamos abertamente e muito menos temos isso numa reunião de consultoria com o nosso cliente. Jamais nós mostramos, essa aqui é a performance da carteira. Não, isso aqui não importa a carteira quanto ela performou. Importa é quanto os nossos clientes performaram, quanto dinheiro eles ganharam de fato. Os clientes eles podem investir em ativos iguais, podem investir
uma carteira muito parecida, os clientes, só que o resultado vai ser totalmente diferente para eles, porque eles têm uma tolerância ao risco diferente, então eles preferem fazer caixa em momentos mais frequentes, ou eles não aportam durante quedas, entram em momentos diferentes, então é no mínimo injusto eu mostrar para todo mundo uma carteira recomendada, sendo que eu não tenho um fundo de investimento onde todo mundo tem a mesma exposição. Não, aqui é uma consultoria. Aqui nosso objetivo é fazer você ganhar dinheiro. Então nós vamos trabalhar junto com você e não com uma carteira padrão que vai replicar para todo mundo. Agora, por que mesmo assim, né, mesmo sabendo disso tudo e mesmo tendo tantos relatos negativos para a carteira recomendada, por que as pessoas insistem em comprar esse tipo de produto? É muito simples a resposta. Pseudo-recompensa. Saber os ativos escondidos das empresas gera uma sensação de recompensa absurda nas pessoas. Todo dia nós recebemos mensagens de pessoas que não são clientes que querem simplesmente saber em quais ativos nós investimos. E provavelmente nós faríamos muita grana, né? Venderíamos muito se tivéssemos uma carteira recomendada. Com os resultados que nós já apresentamos aqui de pessoas reais ganhando, imagina vender uma carteira recomendada que tem uma pseudo-recompensa tremenda. A gente ganharia muita grana, sendo bem sincero. Mas a gente explica sempre para as pessoas que isso é uma bobagem, porque saber em que investir é só uma parte do problema, é uma parte da história, você saber quais ativos ter na sua carteira. O mais difícil, e é também o mais importante, é saber quanto você tem que investir em cada ativo. Cada ativo tem uma especificidade, tem um potencial diferente, tem uma volatilidade específica, então a carteira ela tem que ter um perfil. O mais difícil e também o mais importante é saber quanto você tem que investir em cada ativo. Cada ativo é diferente, é uma solução diferente, um potencial diferente, um risco e uma volatilidade totalmente diferente. Então a pessoa que tem um apetite tolerante assim muito grande ao risco, ele pode ter uma exposição maior em ativos de maior risco, isso sempre conversado. Você também tem que saber quando comprar e quando vender. Isso aqui é a parte mais difícil de todas, né? E ela não está prevista numa carteira recomendada, só você tendo os ativos. Você tem que saber quanto do seu patrimônio você tem que investir, né? Então eu tenho um patrimônio líquido de 1 milhão. Disso aqui, quanto que eu direciono para criptoativos? E do valor que eu direcionei para criptoativos, quanto que eu tenho que ter efetivamente investido e quanto que é a reserva de oportunidade, quanto que tem que ficar em caixa em determinado momento do portfólio. Tudo isso vai muito além de apenas saber no que investir. É muito mais complexo do que isso. E você só consegue isso num modelo diferente do das carteiras recomendadas, que é um modelo que eu acredito que vai acabar com elas, e eu já vou explicar que modelo é esse. Mas então, Matheus, significa que produto de informação nunca vale a pena? Claro que não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que carteiras recomendadas são um produto que tem muitas falhas estruturais e que atendem um público muito pequeno, de pessoas que vão conseguir se guiar com carteiras recomendadas. Mas isso não significa que os relatórios que são informativos e te explicam o que está acontecendo com o mercado, o que vai acontecer com o mercado no futuro, não significa que eles são ruins, muito pelo contrário. Eu acho que faz muito mais sentido pagar por um relatório que te ajude a entender a direção do mercado, o que está acontecendo com ele, do que pagar para ter uma lista de ativos. Faz muito mais sentido a primeira opção. E até por isso que uma das nossas frentes aqui na Target são relatórios, de fato, que nós vendemos só para o exterior atualmente, são todos em inglês, relatórios que expliquem a direção do mercado, expliquem com indicadores proprietários o que está acontecendo com o mercado em tempo real praticamente. Para quem sabe ler um relatório desse e sabe se guiar com um relatório desse, o valor é absolutamente inestimável. Só que isso é muito mais do que indicar ativos para alguém comprar. E o modelo que eu acredito que vai deixar tudo isso para trás, vai acabar com carteiras recomendadas, as pessoas vão perceber claramente a diferença entre uma coisa e a outra, é a consultoria de investimento mais alinhamento de interesses. E eu não estou falando aqui do alinhamento de interesses que as consultorias têm hoje em dia, que é não cobrar taxa de corretagem e cobrar só uma FII de administração. Não, para mim isso aqui é o mínimo de alinhamento de interesse. A gente precisa realmente elevar a régua, tem que subir o nível aqui. Essa é a nossa visão. O verdadeiro alinhamento de interesses vem quando a consultoria só ganha um valor relevante se o cliente ganhar. E essa aqui é a nossa proposta aqui na Target. Uma FII baseada em performance. Mas é óbvio que são poucos, né, no mercado financeiro que tem coragem de ter um modelo assim, afinal, você vai ter que saber muito bem o que você está fazendo. Não pode ser um trabalho de criança, tem que ser algo extremamente bem fundamentado, algo que esteja anos à luz de uma mera carteira recomendada.
Mas nós estamos trazendo esse modelo para o Brasil e, sinceramente, você tem que, no mínimo, ser honesto e perceber. Entre uma carteira recomendada, que custa ali um valor relevante muitas vezes. Eu já vi pessoas pagando 50 mil reais numa mentoria que, no fundo, vai só te entregar uma carteira recomendada. 50 mil reais por ano. É bastante coisa. Você tem que perceber, de cara, a diferença entre isso, onde a pessoa não se compromete nem um pouco com o seu resultado, e uma outra proposta que, além de fazer uma mentoria com você, de te guiar em todas as etapas do investimento, só ganha se você ganhar. Não tem muito o que argumentar nesse sentido. E é justamente essa a proposta que a Targen traz para o Brasil, principalmente para quem tem mais de 100 mil reais disponível para investir. Se você é essa pessoa, eu já te convido aqui de cara a conhecer o nosso trabalho, clicar nos links aqui na descrição. E na próxima vez que você for comprar uma carteira recomendada, que aquele desejo bater, olha só quanta performance ela teve, para e faz essa perguntinha para você mesmo. Se eu não soubesse quanto essa carteira recomendada retornou no passado, eu ainda assim teria argumentos suficientes para comprar esse produto? Porque eu já te expliquei aqui, a performance de uma carteira nunca significa que os clientes que seguem aquela carteira tiveram aquele resultado. Isso não funciona. Por definição, uma carteira recomendada é uma coisa e a carteira de um cliente é outra coisa totalmente diferente. Então, se a resposta que você tiver para essa pergunta for não, então te ajudei aí a economizar mais uma oportunidade para você economizar o seu dinheiro e investir em um produto que realmente ajude você a ter resultados. Espero ter ajudado você nesse vídeo rápido a pelo menos mudar um pouco sua perspectiva sobre o que a gente tem hoje no mercado financeiro, tratado como o ápice dos produtos financeiros. É realmente uma realidade que nós temos que mudar no Brasil. O mercado financeiro, historicamente nesse país, não ajuda o investidor e nós queremos mudar isso e contamos com a sua ajuda para fazer isso. Então, se esse conteúdo foi útil, você acredita, você tem o mesmo valor que nós temos aqui de ganhar, de ter alinhamento junto com os nossos clientes, eu peço que encarecidamente você deixe uma curtida aí nesse vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!